E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos novamente ao canal Tenho Dúvidas. Eu sou o Péricles e hoje eu venho contar como que eu resolvi o problema do refrigerador, esse PRF 504 da Philco, que não estava gelando corretamente. Só para explicar qual que era o problema. Eu já tinha mandado o técnico vir para arrumar o damper, que ele não estava abrindo corretamente. Então a geladeira não gelava e não chegava na temperatura correta. Tá, beleza. Antes ele ficava ali em 6, 7 graus mais ou menos internamente aqui no refrigerador. Ou seja, não dava para armazenar nada no refrigerador, ele dava problema. O que aconteceu? Foi trocado o damper, tá? Só que ele ainda fica em 5 graus, 4 graus. Ele ainda não desce mais a temperatura. Só se eu vier aqui colocar a turbo refrigeração, tá? Aí ele consegue baixar mais. Só que ele funciona só por algum tempo e depois ele sai. Então o que eu resolvi fazer? Por conta própria, tá? Como que funciona o refrigerador? Ele precisa de um sensor de temperatura. Aqui eu só vou demonstrar o que é o sensor, tá? Com um leitor de temperatura. Então o sensor é aproximadamente isso daqui, ó. É um NTC, que ele lê a temperatura que está no refrigerador, tá? Nesse refrigerador o que acontece? Esse NTC, parecido com esse, não é esse de aço, ele é plástico, tá? Mas ele fica na parte superior do refrigerador. E qual foi a minha ideia? Se na leitura que ele está dando não está chegando na temperatura correta, se eu encapar esse sensor com, por exemplo, esse termorretrátil, tá? O que vai acontecer? Ele vai ter que ler uma temperatura menor, tá? Para desativar a refrigeração do lado do refrigerador, tá? Então o que eu fiz? Eu apenas fiz isso, ó. No sensor, que é o NTC do refrigerador, eu coloquei um termorretrátil, tá? E encapei. Como que funciona esse termorretrátil? Quando você aquece com um isqueiro, por exemplo, tá? Olha só o que acontece com ele. Ele retrai, ele fecha, tá? Então eu encapei o sensor de temperatura dele, tá? E reencaixei no lugar original. E o que aconteceu? Agora ele chega nos 2 graus corretamente. Isso foi uma adaptação que eu acho que a Philco deveria fazer direto nesses refrigeradores que tem esse tipo de problema. Eu estava vendo um vídeo aí, vou deixar depois eu vou deixar na descrição aqui, de um técnico que estava fazendo manutenção num refrigerador desse, e pelo que eu vi, o sensor não vai mais aqui, ó, nessa parte de cima, ele não vem aqui, tá? Ele fica aqui na lateral, tá? Então o que acontece? Provavelmente o problema era esse, de ele não ler a temperatura correta por causa da posição do sensor, tá? E isso foi o que eu fiz. Eu modifiquei o sensor colocando somente um termorretrátil em cima, fixei ele no lugar e agora ele chega nos 2 graus, certo? Eu vou deixar o vídeo aí que eu fiz, mostrando como eu encapei esse sensor, tá? E eu vou deixar na descrição o link do vídeo desse outro técnico, que mostrou aonde fica o sensor desse refrigerador. Eu não sei se é uma atualização que eles fizeram da posição do sensor, a Philco deve ter feito essa atualização, tá? Mas provavelmente deve ter dado certo. Por quê? Se você está jogando ar gelado aqui nessa parte superior e o sensor está nessa parte superior, ok, ele está lendo a temperatura que está na parte superior. Só que a parte central não tem saída de ar nenhum. Ele até tem aqui na lateral, embaixo, ele tem uma saída de ar, tá? E em cima também tem. Só que no meio não tem nada, não tem um leitor de temperatura, tá? Então realmente o que eles fizeram está correto, né? Eles corrigiram a posição do sensor, onde a temperatura de 2 graus deve chegar aqui na parte central,
Porque em cima e embaixo nós temos a saída de ar e no meio não, certo? Então isso foi correto, tá bom, gente? Vou deixar o vídeo aí no... Vou colocar esse vídeo agora aí mostrando como que eu fiz a adaptação. Pessoal, é o seguinte, ó. Aqui nós temos onde lê a temperatura interna do refrigerador, tá? E esse é o sensor que lê a temperatura interna. E o que que eu vou fazer? Eu vou meio que hackear o sistema, colocando esse isolador aqui de eletrônica, tá? Por cima dele, fazendo com que ele leia uma temperatura um pouquinho mais alta. Isso vai fazer com que ele desça mais a temperatura. Vou fazer esse teste aqui, depois eu conto como que ficou. Que eu já tinha fechado a entrada de ar para ver se ele lia uma temperatura diferente. Melhorou, mas não ficou do jeito que eu queria. E agora eu vou fazer esse outro teste aqui. Beleza, gente? Esse aqui é o difusor dela. E aqui é o damper. Tá certo? Vou fazer o teste, depois eu volto para dizer o que que deu. E vou colocar o link do vídeo desse técnico mostrando como que funciona essa geladeira. Como ela é muito simples de trabalhar, tá? E quem gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder assim que puder. Beleza, gente? Até mais!